O Caixa 2 eleitoral é praticado por políticos de quase todos os partidos do Brasil, em todo o Brasil. Mas afinal de contas, será que isso é crime? Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Para que a gente possa fazer isso, nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouco sobre a definição de Caixa 2 eleitoral. Para ficar sempre bem informado e formar um bom senso crítico, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. O Código Eleitoral Brasileiro tem um artigo específico para essa questão de Caixa 2. Trata-se do artigo 350, que vocês vão colocar aqui no Ctrl F, coloca lá o 350 e a gente já cai em cima dele. O Código Eleitoral Brasileiro diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais, pena de reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão de até 3 anos para o pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. O parágrafo único diz: se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Ou seja, o Caixa 2 é uma omissão e por isso é crime. Vamos dar uma olhada lá naquele fluxograma de novo para a gente entender um pouco mais sobre o Caixa 2 eleitoral. Assim como o Caixa 2 normal, digamos assim, o não eleitoral, o Caixa 2 eleitoral ele é derivado da não declaração, né, de uma determinada fonte de renda, que nesse caso aqui pode ser uma fonte de renda oriunda de prestação de serviço, venda, doações e tudo mais. Aí você tem um candidato que precisa prestar contas junto ao Tribunal Superior Eleitoral e dizer como é que ele conseguiu a renda dele para bancar a campanha dele. E aí, pelo motivo de economizar impostos, o candidato resolve então não declarar aquele valor. Aí ele recebe o quê? Recebe em mãos. Essa é uma das formas do Caixa 2 eleitoral. Ele recebe em mão, sei lá, 50 mil reais, aí vai lá e paga a gráfica, paga alguma coisa lá relativo à campanha eleitoral dele. Essa é uma das formas. Agora, receber em mãos é quando, digamos assim, o principal motivo, como eu falei, é omitir aí os impostos, né? Então, economizar os impostos através dessa omissão, deixa de pagar impostos, mas isso normalmente se aplica para valores, digamos, não tão grandes assim, né? Quando o valor é grande, o motivo pode ser diferente, como a gente vai ver aqui. O motivo pode ser, por exemplo, corrupção, superfaturamento de obras ou propinas. Um exemplo: uma empresa ela vai fazer uma obra, digamos, numa prefeitura ou, sei lá, numa empresa estatal, alguma coisa assim. Daí tem um processo licitatório e um determinado candidato beneficia essa empresa e faz com que ela ganhe a licitação. Aí a empresa combina com o candidato de dar uma propina para ele, uma gorjeta, digamos assim, uma gorjeta bem gorda. E aí a origem desse dinheiro que o candidato vai ter, ele vem de um processo de corrupção, ele vem de propina. Então vai ficar complicado para o candidato declarar isso, entendeu? De onde é que vem, quem é que está dando esse dinheiro para ele e como é que essa pessoa ganhou esse dinheiro, essa empresa. Aí o que ele faz? Ele vai dar o dinheiro diretamente na mão do candidato, né? Ou ele também pode fazer o uso de um laranja. Eu botei aqui a figura da laranja, que é para você entender, né? O laranja é uma outra pessoa que tem ligação direta aqui com o beneficiário, que é com um candidato, no caso, tem uma ligação de confiança aqui, é um primo, um tio, sei lá, uma pessoa de confiança, um amigo, a esposa, tia, enfim. Às vezes até mesmo pessoas que não têm muita, digamos assim, os candidatos pegam pessoas mais simples, e pessoas que não sabem muito bem o que estão fazendo, só tem o RG e o CPF. Daí o candidato abre uma conta para ela no banco
e daí recebe o dinheiro por lá e o candidato faz toda a administração para essa pessoa, porque ela, digamos, é uma pessoa muito simples, não entende nada do que está acontecendo. O candidato diz que vai dar alguma grana para ela, só basta ela dar o RG, CPF, assinar alguns documentos, aí o cara começa a movimentar toda a vida financeira dessa pessoa. É isso que se chama de laranja, então. Aí o que acontece? A empresa que fez, ele quer receber a propina lá da empresa, aí ele utiliza então desse laranja para, digamos, movimentar esse dinheiro. Existe também uma outra forma que é através de empresas, aliás, de contas no exterior. E aí você tem um candidato que beneficiou uma determinada empresa, aí a empresa vai pagar a propina para ele, chega o momento da eleição, sei lá, aí deposita o dinheiro em uma conta que ele indicar no exterior, fora do Brasil no caso, já que a gente está falando aqui de crime de Caixa 2 eleitoral, que corresponde, que tem ligação aí com a legislação brasileira. A legislação brasileira condena isso como crime. E aí vamos citar aqui um exemplo bem atual de um Caixa 2, de uma empresa que foi pega aí na delação premiada da Lava Jato, e está citando aí um candidato que recebeu dinheiro de Caixa 2 no exterior. Aqui no site do MSN diz o seguinte: Odebrecht afirma que José Serra recebeu 23 milhões de reais via Caixa 2. Aí você vê que o valor já é bem maior. A notícia diz o seguinte: a Operação Lava Jato, via seus procuradores e Procuradoria-Geral da República, informou que os executivos da Odebrecht garantiram que a campanha de José Serra, do PSDB de São Paulo, à presidência da República em 2010, recebeu 23 milhões da empreiteira via Caixa 2. Segundo os executivos, durante uma reunião na sede da Polícia Federal em Curitiba, parte do dinheiro foi depositada em contas bancárias do exterior e o restante foi pago para o atual ministro José Serra aqui mesmo no Brasil. Aqui você tem um exemplo, né, clássico. Se você quer saber mais sobre essa história, eu vou deixar aqui também um link do Notícias Comentadas que fala sobre esse caso, utilizando inclusive outras fontes de renda, né, aliás, outras fontes de informação sobre esse caso. Vamos dar uma olhadinha rápida no site do Tribunal Superior Eleitoral para ver se o Serra declarou esse valor de 23 milhões da Odebrecht. Então a gente vem aqui, ó, vou deixar também o link para vocês, localizar candidato. Aí abre-se uma janela aqui, você tem a unidade federativa, no caso é o Brasil, BR, o cargo de presidente, aí ele já mostra aqui os candidatos, aparece aqui o José Serra, você vai marcar ele, aí vai pedir aqui um resumo, tá? Feito aqui um resumo, ele recebeu doações aí de diversas pessoas e empresas, inclusive doações de R$1.000, né? Mas tem outras também maiores. A gente vai botar um Ctrl F aqui e vamos colocar Odebrecht. E você vai ver que não acha nada da Odebrecht aqui declarado pelo José Serra. Vamos colocar então 23 milhões. Também não acha nada, não tem nenhuma declaração disso. Então esse aqui seria um caso comprovado, isso aqui que o Odebrecht está falando, que ainda não foi comprovado. Essa notícia é do dia 17 de setembro de 2016. Caso comprovado, é um exemplo clássico desse crime de Caixa 2 eleitoral, e a lei diz o seguinte: é que a pena é de reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão de 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa, se o documento é particular. Aqui, omissão e declaração que deveria ser falsa para fins eleitorais. Omitiu recursos para fins eleitorais. Seria esse aqui o crime que o José Serra estaria enquadrado. Só que isso daí fazem, como eu falei para vocês no início, vários políticos de praticamente todos os partidos do Brasil. O José Serra é só um exemplo que foi citado porque está bastante atual. Apesar de ser crime o Caixa 2 e o Caixa 2 eleitoral, não existe uma legislação específica só para isso, só para Caixa 2. E isso deixa brecha para que alguns deputados, alguns parlamentares tentem burlar a legislação, criar a legislação, fazendo afirmações dizendo que, como não existe regulamentação para isso, a gente vai criar. Só que aí tem um problema. Quando ele cria uma nova legislação, a lei não pode retroceder, ou seja, só vale dali para frente.
e com isso consegue inocentar diversas pessoas que fizeram o crime até então, sendo que a legislação já existe. Então isso seria uma maneira de burlar a legislação existente. A quem interessa isso? Bom, acompanhe aqui o canal Notícias Comentadas que você vai ficar sempre informado sobre essa e outras coisas também no mundo da política e da economia. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e nos ajude a levar a mensagem do senso crítico a todas as pessoas no Brasil e no mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.